Então, a última parte do texto, a partir da página 135, vai falar da questão, vai iniciar falando da questão da teoria da contingência, né? E depois o texto já vai falar de outros modelos teóricos. Então, essa é a nossa preocupação aqui, falar primeiro da teoria da contingência, depois mencionar e colocar em debate esses aspectos dos outros modelos teóricos, né? Quando a gente pensa em contingência, nós necessariamente estamos pensando em algo que esteja à deriva de algo. Ou seja, se eu precisasse caracterizar uma empresa contingente, como o que é uma empresa contingente, né? No sentido filosófico, é claro. Empresa contingente é aquela que está sujeita, 100% sujeita às questões de mercado. Eu vou dar um exemplo em termos de país, então. Quando a Bolsa de Nova York quebrou, em 1929, o mundo inteiro, o mundo assim, aqueles países que tinham dinheiro e investimento na Bolsa, né? Que tinha um mercado que estava vinculado a outros mercados. Então, esses países, eles sofreram com a quebra da Bolsa. Em 2008, quando a gente teve aquele estouro da Bolsa Econômica, do setor imobiliário, né, nos Estados Unidos, os países que estavam vinculados aos Estados Unidos economicamente, a Bolsa de Nova York e tudo mais, esses países, eles foram afetados. E também agora, recentemente, em 2015, né? Essa crise econômica de 2015, e agora, mais uma vez, na crise do coronavírus. Tá. Então, se uma empresa está vinculada a outra, ela tem uma relação contingente, porque uma empresa depende da outra. E aí eu cito um exemplo que para mim ficou muito claro a esse respeito, que é a questão do preço do automóvel usado ter aumentado tanto ao ponto que tem gente vendendo carro usado mais caro do que quando comprou. Isso nunca aconteceu. E isso acontece por quê? Justamente porque o setor de peça, que fabrica chip, não está dando conta de entregar os chips, né? Então, o que é isso? É um setor contingente, é um setor que está vinculado a outros setores, né? Então, essa que é a questão. Só que no sentido do texto, a teoria da contingência, do ponto de vista da administração, ela diverge um pouco desse sentido filosófico, né? Diverge como? Então, é muito importante dizer isso. Para a lógica do texto, uma empresa dita como contingente é aquela empresa que tem várias semelhanças a outras empresas. E isso significa o quê? Significa que se algum problema econômico ou social atinge uma empresa, provavelmente todas as outras empresas que têm aquele mesmo perfil de organização serão igualmente afetadas. Então, é essa a ideia que o texto traz. As consequências, de acordo com o texto, são de que toda a formulação dos comportamentos em termos de estímulo-resposta ou de entrada e saída sofre uma espécie de omissão. Nenhuma descrição do intercâmbio entre organismo e meio ambiente estará completa enquanto não inclui a ação do ambiente e do organismo depois da emissão da resposta. Então, isso significa que empresas que têm o mesmo padrão são afetadas socialmente, economicamente, estruturalmente,
mais ou menos da mesma forma. Então, me parece que o texto traz essa ideia justamente porque quem é administrador precisa mais ou menos ficar de olho no mercado para conseguir perceber essas diferenças e a partir daí, e me parece que esse é o trabalho do administrador, prever algumas tendências. Se você consegue prever algumas tendências, você está um passo à frente do mercado, né? Então, quais empresas serão afetadas no ano que vem nesse pós-pandemia, né? E aí, se você olhar bem, existem duas tendências possíveis. A primeira é que não exista um pós-pandemia no ano que vem. Está todo mundo doido para essa pandemia acabar, para esse ano acabar, para a gente estourar uma champanhe e para o ano que vem tudo ser diferente, né? Portugal teve um aumento expressivo de casos. Alemanha, Rússia, algumas regiões dos Estados Unidos e do Canadá. Então, todo mundo sabe que o Brasil vai ter carnaval. É muito importante a gente entender isso, que o nosso sonho de pós-pandemia do ano que vem, principalmente por conta do grupo negacionista que não quer tomar vacina, esse sonho ele pode ser adiado ou pode simplesmente não existir, ser apenas um sonho mesmo, né? Por quê? Justamente porque se eu pensar que vai existir um pós-pandemia, então a minha empresa e todas as empresas, elas precisam estar preparadas para crescer. Crescer de um outro jeito, crescer de novos modos, utilizar mais a internet como foi utilizado agora na pandemia, né? Investir em WhatsApp, investir em rede social e assim por diante, que são as tendências 4.0 do mercado, né? Mas e se não houver um pós-pandemia? Bom, aí a coisa fica do jeito que está, mas com muitas dificuldades de adaptação, e a gente sabe que essas dificuldades de adaptação existem, né? Por exemplo, o setor educacional. É certeza que ano que vem não vai ter nem um dia de aula remota a partir do, acho que é 24 de janeiro. Beleza. Mas aí vem o carnaval. E se no carnaval, ou após 15 dias do carnaval, o problema da pandemia se alastrar de novo, né? Então, aí tem uma questão muito importante a ser pensada. Qual? O fato de que essa questão da terceira dose está sendo efetivada agora no Brasil, acredito eu, isso é só especulação minha, né, obviamente, mas acredito eu que o olhar também está voltado para a questão do carnaval, ou seja, para se evitar uma quarta onda, né, ou terceira, não sei, no Brasil. Então, são questões, administradores, que colocam a nós como funcionários e que colocam as empresas dentro do plano da contingência. Dentro do plano da contingência. Alguma pergunta até aí? Sigamos, então. Então, vamos. Obrigado pelo feed. O tópico se encerra falando, então, que, conforme o modo de administrar, assim será o resultado. Com efeito, maneiras diferentes de administrar provocam resultados diferentes. Não há um tipo de administração que seja melhor, igualmente, um modo de administrar que se mostrou eficaz nem sempre será dotado de igual eficácia, né? E aí uma história que a gente viu na filosofia, que eu gosto, acho ela bem ilustrativa,
que é aquela mosquinha, aquelas duas mosquinhas que caíram num copo de leite. E aí uma mosquinha desistiu, não quis nadar, não quis fazer nada, morreu, afogou. E a outra, não, vamos nadar, vamos sair daqui, não sei o que tem. De tanto ela bater as perninhas e tal, o leite coalhou, ela conseguiu sair do leite, a outra morreu. Anos depois, ó, a mosca vive dias, né? Anos depois, a mosquinha que se salvou do leite caiu com outra mosquinha dentro de um copo de refrigerante. De uma garrafa de refrigerante. E aí tinha um canudo, e aí a mosquinha que tinha feito a experiência do leite falou, não, vamos bater asa aqui, não sei o que tem, vai dar certo. E aí a outra mosquinha, mais antenada e tal, disse, não, vamos subir pelo canudo, né? Conclusão, a que subiu pelo canudo se salvou, e aquela que tinha se salvado do leite não se salvou no refrigerante. Então esse processo de adaptabilidade, ele é um processo que demanda foco, que demanda atenção, mas também que demanda uma capacidade muito grande de adaptação. É cruel dizer isso, e eu sei que é, mas eu tenho que dizer. Ou você se adapta, ou você morre para o mercado. Ou você se adapta, ou você sofre as consequências, como a consequência do desemprego e outras mais, né? Qual é o caminho? Bom, não tem um caminho, né? Mas muitas pessoas, elas apostam em concursos públicos, né? Vocês da área de administração têm um leque muito grande de concursos, embora os concursos estejam sofrendo escassez de 5 anos para cá no Brasil, né? Mas os concursos existem, né? Um outro caminho, educação, atuar na educação. Atuar na FAC, atuar em outras faculdades no campo da administração, seja como profissional da área de educação, seja como alguém que trabalha ou tem uma empresa e também trabalha com aulas, né? É uma espécie de complemento de renda para quem já tem sua empresa, o seu negócio ou o seu trabalho. Mas a verdade é que no mundo contingencial, nós necessariamente precisamos estar 100% adaptados. Ou adapta, ou morre. E aí a gente chega no 137, quando vai se falar desses outros modelos teóricos. Quando o texto pensa os outros modelos teóricos, ele está pensando justamente a partir da morfologia das organizações. E dentro dessa morfologia, o texto menciona a questão dos tipos de comportamento. Então, muito mais que modelos de organização, pensar em modelos teóricos é pensar em modelos comportamentais. O que deve ser ressaltado em relação ao modelo contingencial é que muitas empresas, elas agem simplesmente do ponto de vista do funcionalismo, do ponto de vista do estímulo e resposta, né? Dificilmente você vai encontrar uma empresa, principalmente no interior, que trabalha com um sistema de gestão que seja sistêmico, dentro da perspectiva do Luhmann ou dentro das teorias mais modernas de administração sistêmica. Tá. Então, o que seria uma administração sistêmica? Uma administração sistêmica é aquela que não trata o funcionário apenas como uma coisa ou uma engrenagem, mas que vê o ser humano que está ali, o profissional que está ali, o trabalhador que está ali, o pai de família que está ali, e etc. Né? Mas que também não vê a empresa só do ponto de vista do lucro, vê a empresa do ponto de vista do papel social dela, vê a empresa do ponto de vista
da função ecológica dela, da existência sustentável dessa empresa, e que vê a sociedade como algo que tem que ser melhorado, e a nossa empresa vai fazer alguma coisa para melhorar essa sociedade, né? Quando você fala de sustentabilidade, vocês vão ouvir falar muito ainda de sustentabilidade no curso de vocês. A maioria daquilo que as empresas fazem como propaganda é só balela. Por quê? Simplesmente porque elas só querem maquiar a existência no campo profissional delas para parecer que são boas empresas, mas na prática não são, né? E aí, se tudo correr bem, lá pelo 8º período, a gente se encontra na disciplina de ética, e na disciplina de ética a gente vai poder discutir um pouquinho disso, né? Existem 4 critérios que foram considerados pelo autor do texto e que são critérios, na visão dele, importantes para a gente entender, então, esses outros modelos. O primeiro é a questão do controle. A palavra controle, do ponto empresarial, ela é uma palavra que ela sempre está em moda, né? Ou seja, você tem uma empresa, você precisa controlar algumas coisas dentro dessa empresa. Tá, que coisas eu tenho que controlar então, né? Você tem que controlar a estrutura da empresa, fluxo de caixa, compras, balanço, venda, e etc, etc, etc. Tá? Depois, comportamento, depois, objetivos, depois, decisão. Pensar esses 4 aspectos de acordo com o texto é você justamente conseguir promover uma gestão que talvez se aproxime de uma gestão no viés do sistema de Luhmann, mas não ainda uma gestão sistêmica. Uma gestão sistêmica cuida mais de pessoas do que de coisas. Uma gestão enquanto sistema é uma gestão que cuida mais de coisas do que necessariamente de pessoas, porque considera que a sociedade, que a empresa, que o espaço onde um grupo humano se reúne todos os dias é, na realidade, tendente a problemas. Por exemplo, todos os dias, em todas as sociedades, acontecem acidentes, brigas, equívocos, falhas mecânicas, falhas humanas e assim por diante. Todos os dias acontece. Então, se você olhar a sociedade como um todo, e a partir dessa noção de controle, que é o primeiro item que a gente quer pensar aqui, sinceramente, você vai ficar assustada mesmo, porque só tem meninas na aula de hoje, né? Os meninos já passaram, eles não precisam nem fazer N2. Você vai ficar assustada com o número de riscos que podem ocorrer dentro de uma sociedade durante um dia todo, né? No caso das empresas, então aí você tem o CIPAT, você tem outras iniciativas de prevenção a acidente, semana de prevenção a acidente, etc, etc. Mas tudo isso redunda em situações limites e em meses limites em que as pessoas estão cansadas, em que as pessoas estão estressadas, em que o grupo não está coeso, está disperso, está acontecendo alguma situação, né? Então, por exemplo, os colégios, vou dar um exemplo da área de educação, tá? Os colégios de Quirinópolis, eles entraram numa espécie de acordo e na semana do 12 de outubro não teve aula no ensino médio nem fundamental. A faculdade teve, né? Mas ensino médio fundamental não. Alguém tem mãe professora aí? Eu tenho. O que sua mãe fez
da semana do feriadão, Camila? Conta para mim. Para falar a verdade, minha mãe nem descansa, porque esse ano ela tá na direção, é o tempo todo trabalhando, mesmo em feriado, final de semana. Professor é o bicho mais doido que eu conheço na vida. O mais doido de todos. O professor, se tem uma semana de folga, igual teve aquela, ele vai preparar as avaliações do quarto bimestre, preparar as aulas, fazer vídeo, montar material. Por quê? Porque o professor tem uma extrema dificuldade de separar trabalho de vida. Para o professor, trabalho é vida e vida é trabalho. Isso é uma loucura, né? Loucura. Mas a verdade é essa. Eliane, tirando os dias que eu dei aula à noite, que foi terça e quarta, né? Que nós tivemos aula, vocês estão lembrados. Eu li até morrer de ler. Eu ainda estou lendo aquele livro do Harari, o Sapiens. Eu estava terminando de ler um livro do Foucault. E eu já estava lendo um outro livro que é O Rosto Materno de Deus, de um famoso teólogo do Brasil, chamado Leonardo Boff. Em geral, eu leio 3 livros por vez, até para descansar a cabeça um pouco. Você lê um livro hoje, amanhã você lê outro, né? Você ficar lendo só o mesmo livro, você cansa. Ainda mais livro de teórica, assim. E aí a minha esposa, que também é professora, coitada, né? Ela olhava para mim, porque eu sento do lado de fora da casa, ali, uma área de lazer, né? E aí eu fico lá lendo, olhando para o quintal, tem um monte de árvore lá no quintal, né? As árvores pequenas, de fruta e tal. Aí ela ia lá, sentava um pouquinho e falava, você não tem nada para fazer, né? Aí eu olhava para ela e falava, não tenho. Daí ela ficava intrigada, porque ela tinha muita coisa para fazer, né? Mas ela trabalha, eu sempre brigo com ela nesse sentido, porque ela trabalha numa escola de tempo integral, que é o CEPI Independência, e ela não almoça conosco, ela fica na escola no horário de almoço, justamente para adiantar as coisas, né, e não levar serviço para casa, né, já que ela é integral na escola. E por que eu, né, entrei nesse assunto com vocês? Porque tem períodos, por exemplo, maio e outubro, que os professores eles estão extremamente cansados, e eu já observo isso há muito tempo. Maio e outubro são meses críticos para os professores, são meses que eles já estão precisando entrar em descanso, e sempre está faltando aí 30, 40 dias para isso acontecer, até as férias, né? Então, essa semana de folga que os professores tiveram esse ano passado, ela é muito importante, principalmente em outubro, né? Principalmente em outubro, porque dar aula cansa, esgota, ainda mais você lidar com faixa etárias como ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1 e educação infantil. Esgota mesmo. Por que esgota? Porque você está trabalhando muito com o cérebro, com a questão da motivação, e isso consome uma energia do corpo muito grande. Tá? Então, essa que é a questão. Vamos falar de controle, então, página 138. Tanto a administração científica quanto a hierárquica e a burocrática tiveram suas preocupações em relação à questão do controle, né? E aqui eles trazem um termo que é importante explicar, que é o termo approach. Approach é o quê? Approach é quando os líderes, os CEOs, os gerentes das empresas, eles conseguem dimensionar esse controle
de modo que não fique um controle tenso, de muita exigência, de muita pressão sobre os colaboradores. E aí o texto vai buscar 4 respostas para isso, que são a do Selznick, do Goldner, do Merton e do Cozier. Para Philippe Selznick, ele entende que existe uma necessidade de especialização, e essa necessidade é uma necessidade que toda empresa tem, mas que a grande maioria das empresas não consegue efetivar. Por que não? Porque a maioria das empresas, elas trabalham dentro de uma linha intuitiva. Eu não estou falando das médio-grandes empresas, eu estou falando das pequeno-médio empresas, né? As médio-grandes empresas, por obrigação legal, elas precisam se especializar naquilo que elas vendem ou produzem. Então, necessariamente, elas vão ter que investir nisso, né? Mas as pequeno-médias empresas não. Por que não? Porque elas trabalham com aquele cotidiano, né? Um tempo atrás, eu fui contratar uma empresa para fazer uma limpeza no piso lá de casa, aqueles pisos ficam enferrujados, né? E aí, empresa pequena, marido e mulher e tal. E aí o rapaz falou assim, olha, a parte do produto você tem que pagar à vista e aí o trabalho você pode parcelar, né? Isso é uma característica de uma pequena empresa. Por quê? Porque ela não tem como trabalhar com a previsibilidade, uma vez que ela não tem capital de giro. Então, ela precisa cobrir essa parte, que é a parte do investimento, ou seja, a compra do material, e aí aquilo que seria mais importante de receber à vista, que é o trabalho, esse trabalho acaba sendo parcelado. Então, pequenas empresas, elas têm muita dificuldade nesse aspecto, né? Depois, o Goldberg, ele vai dizer que as organizações estruturam-se e desenvolvem-se graças à definição e ao estabelecimento de diretrizes aplicáveis à totalidade do conjunto. Se nos níveis inferiores verifica-se desvio de comportamento em relação às diretrizes, há, portanto, uma necessidade de estabelecer o limite de aceitação, ou seja, qual seria o padrão mínimo aceitável para aquela empresa, do ponto de vista dessa organização e dessas diretrizes, né? Ainda salienta que qualquer sistema tem como um dos seus pilares a reciprocidade entre indivíduo, que é uma pequena unidade para ele, e o próprio sistema. A estabilidade e a continuidade das relações depende da reciprocidade. O sistema retribui os serviços do indivíduo e este presta serviço àquele. Enquanto persistir o sentimento de obrigação de cada parte, o conjunto, portanto, se mantém. Então, o Goldner, ele vai pensar que esse vínculo entre o indivíduo e o objetivo da presença desse indivíduo na empresa, esse vínculo precisa ser dimensionado e redimensionado muitas vezes. Porque se ele não for dimensionado e redimensionado muitas vezes, esse indivíduo vai enfrentar dificuldades, mas principalmente a empresa vai enfrentar dificuldades em manter um equilíbrio de produção, ou de venda, ou de controle de fluxo, ou seja lá do que for, né? Então, é muito importante cuidar da relação entre o indivíduo e o objetivo da presença dele dentro da empresa. Algumas empresas têm dificuldade de entender qual é o objetivo da presença de um indivíduo nela, justamente porque elas não investem em treinamento
e elas não investem em acompanhamento desse indivíduo, ou seja, a avaliação do processo de permanência desse indivíduo dentro da empresa. O terceiro teórico, que é o Merton, ele aborda a questão funcionalista, né, e do ponto de vista da estrutura social, ele vai dizer que as consequências observadas que fazem a adaptação e o ajustamento de um dado sistema são estruturas que compreendem funções que ele chama de patentes e funções que ele chama de latentes. Qual seria uma, qual seria outra? Funções patentes são aquelas que têm que ser não só realizadas dentro da empresa, mas que a empresa tem que fazer uma previsão delas, porque elas sempre têm que ser realizadas constantemente dentro daquela empresa. Então, a gente pode pensar na limpeza, a gente pode pensar na organização, a gente pode pensar em recebimento de carga, em escoamento de produção, enfim. Então, são funções patentes. E existem aquelas funções que, em alguns momentos, elas não podem ser previstas. E não é do ponto de vista negativo, é do ponto de vista positivo. Então, nós temos, por exemplo, um pedido maior do que o que a empresa está acostumada a entregar, uma encomenda especial que vai demandar um número maior de pessoas envolvidas no processo, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente pensar que toda empresa, do ponto de vista sistêmico, ela trabalha com previsibilidade. E aí, o texto ainda dentro do pensamento do Merton, ele trabalha a questão das disfunções, e ele vai dizer assim que são consequências que diminuem a adaptação e o ajustamento do sistema, ou seja, Merton considera a burocracia como um modelo teórico de organização formal. Então, se eu pensar a burocracia como um modelo teórico de organização formal, eu não posso pensar a burocracia a partir do contexto brasileiro apenas. Eu tenho que pensar essa burocracia de uma maneira estrutural, né? Ou seja, a partir de várias realidades, para que eu tenha, então, várias possibilidades de atuação dentro dessa realidade. Então, não adianta pensar a burocracia só à la Brasil, né? Uma citação do próprio Merton vai dizer assim, que a estrutura burocrática, ela exerce uma pressão constante sobre o funcionário para que ele seja metódico, prudente e disciplinado. Se a burocracia tem que funcionar com bons resultados, deve atingir alto grau de confiança em sua conduta e um grau incomum de conformidade com as normas de ação aprovadas. Quando você tem uma empresa burocraticamente organizada, a tendência de que essa empresa cresça ano a ano é muito maior do que você ter uma empresa que não investe em organização. Então, outro dia, né, até a gente fez uma brincadeira, eu e o Cris, no grupo, não sei se foi no grupo de vocês ou não, mas ele postou algo sobre resultados vinculados à disciplina, e aí eu fui e postei um texto do Foucault sobre isso, né? Sobre a questão, uma frase, uma citação do Foucault sobre disciplina. Então, o que eu quis dizer com aquilo, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que as empresas, hoje, no século XXI, elas estão muito mais preocupadas com organização do que necessariamente com disciplina. E aí, você pode falar assim, bom, mas organização não é disciplina e disciplina não é organização. E aí eu diria para você assim, que nem sempre ordem significa progresso.
Vocês compreendem quando eu digo assim ou não? Jennifer, comente. Não compreendi. Não. Ele... Mais ou menos? Karen. Ixi, a Karen... Meio complicado, hein? Meio complicado. Por que que é Não, complicado? eu não vou saber me expressar, não. Eu não entendi muito bem. Certo. Camila Cristina. Camila Martins. Professor, para falar a verdade, eu tinha cochilado, acordei com o senhor chamando a Jennifer. Evelyn. Professor, hoje não tem nada para falar, não. Professor, eu tô numa dor de dente que eu não tô tendo nem assunto para conversar. Imagina se você estivesse aqui na sala de aula, Evelyn. Ai, já tava querendo era enforcar alguém. Quando dá dor de dente, a gente quer avançar nos outros, né? Aham. Bem Lembra isso. da nossa bandeira, ordem e progresso. Isso significa o quê? Se você tiver ordem, ordem é sinônimo de disciplina, você vai ter progresso. Isso é 100%? Não é. Principalmente, atenção, principalmente no século XXI, que todo mundo anda surtado. Estou mentindo, Camila? Não. Não, não estou mentindo. O povo no século XXI anda surtado. Né? Então, se você falar de ordem enquanto disciplina, o povo vai começar a ficar doido. Começar a surtar dentro da empresa, vai começar a desmaiar, igual aluno de ensino médio no dia do Enem. Tá? Então, é muito melhor falar em foco. Qual a diferença de foco para disciplina? A diferença está na pressão. Foco não é uma meta a ser atingida, senão eu vou sofrer uma consequência. Isso é disciplina. Foco é você saber o que você tem que fazer, empregar a energia necessária, nem mais nem menos, para aquilo, e é uma iniciativa que surge em você. E não na empresa, e não no negócio que foi fechado, mas em você. Você está olhando para aquilo e você está atuando naquela frente, tá? Então é isso. O Merton ainda diz que a eficácia da estrutura social depende, em última análise, de infundir nos participantes do grupo atitudes e sentimentos apropriados. Quantos gerentes, quantos líderes, quantos CEOs vocês conhecem que necessariamente conseguem fazer isso? E por quanto tempo conseguem fazer isso? Então, o Merton ele vai sintetizar a burocracia a partir de 6 aspectos, que ele chama de funções e disfunções, conforme nós mencionamos, né? Primeiro, burocracia eficiente baseia-se na confiança de relação e devoção às normas. Como é que eu consigo, então, promover a gestão de um grupo de pessoas baseado nas normas da empresa, se essas pessoas não estão vinculadas a essas normas do ponto de vista de uma devoção? Então essa palavra tem que ser mencionada. Alguém aqui é devoto de algum santo?
Vocês são todos ateus, é isso? São Longuinho conta? São Longuinho? Conta demais, São Longuinho. São Longuinho esses dias me ajudou numa parada aí que foi fundamental. Eu tinha perdido não, eu tinha guardado um cartão e eu não achava esse cartão. Eliane, você que é evangélica não vai acreditar, Eliane, não vai acreditar. Mas São Longuinho me ajudou a lembrar onde é que eu tinha posto aquele cartão. Quem é São Longuinho nessa parada? São Longuinho é uma alavanca em torno da qual a minha mente começa a girar, as sinapses começam a acontecer e eu consigo me lembrar das possibilidades onde aquele objeto está. Beleza, fantástico. E aí eu achei. Mas, Jennifer, você já é casada? Não. Então, o santo, errou o santo. Eliane, que santo ela tem que ser devota, Eliane? Você que é evangélica sabe, ela não sabe. Santo Antônio, Eliane. Olha aí que beleza. Santo Antônio, Jennifer. Tem que começar a colocar Santo Antônio de cabeça para baixo, então. Compra ele, benze primeiro, coloca no copo d'água. Enquanto você não casar, não tira ele de lá. Ele vai perder a cor, ele vai desbotar, mas não tem problema. O santo gosta, ele gosta disso, né? Então, se apegue com Santo Antônio. A devoção a um santo, ela parte de uma crença de que existe um ser com mais poder, com mais força que você e que confere a você algumas expectativas, desejos, sonhos, pedidos, lamentos em relação à sua vida. Então, a devoção a um santo é ir além das próprias forças que você tem e contar com forças realmente maiores que as suas. No caso do que o Merton está dizendo, uma burocracia eficiente está baseada justamente nessa devoção que as pessoas têm às normas. Ou seja, tem um lugar aqui perto da escola, o povo adora estacionar carro embaixo de árvore, é lógico, né? Conserva a pintura, não superaquece o carro, não deteriora os plásticos que tem no carro, nem os bancos, enfim, né? E aí, volta e meia, temos pessoas que param de uma maneira debaixo de determinada árvore que não sobra mais nada, ou seja, não dá para estacionar outro carro. E ali dá para estacionar 2 carros certinhos, né? Isso significa que essa pessoa comprou a carta dela num lugar muito vagabundo, né? A carta de motorista, ou que ela é despercebida, ou que essa pessoa não está nem aí para essa regra de eu ter que pensar no outro quando eu estou estacionando, quando eu estou dirigindo. Então, essa é a questão da crença nas normas, tá bom? Depois, a estrita devoção às normas faz com que elas sejam consideradas absolutas, ou seja, a norma, quando se acredita e se vive a norma, não como pressão, mas como objetivo de vida, essa norma se torna, então, algo maior do que nós e muito importante para a nossa satisfação e satisfação das nossas necessidades, conforme vai dizer Maslow mais adiante no texto. Depois, isso infere negativamente na adaptação rápida às situações não previstas nas normas por seus formuladores. Quarto, os mesmos elementos que promovem a eficiência geral provocam a ineficiência em casos específicos. Então, é muito importante olhar a retroalimentação do próprio sistema. E quinto, havendo uma forma de compartilhar dos mesmos interesses, diminui-se, então, a competição intergrupal
competição dentro de uma empresa nunca é necessariamente uma coisa boa, porque ela cansa, ela esgota as pessoas. Então, é sempre mais importante você olhar para um nível de relação que seja um nível mais colaborativo do que necessariamente um nível competitivo, tá? E 6, a ênfase sobre a despersonalização das relações integra a incapacidade treinada dos burocratas. Então, essa ênfase sobre a despersonalização, ou seja, não tratar o indivíduo como único, como particular, como portador de necessidades específicas, isso acaba trazendo problemas para o próprio sistema de administração dentro das empresas. O último teórico, que é o Michel Crozier, ele, de acordo com o texto, considera que para compreender o funcionamento de uma organização, deve-se ter presente a administração, ou seja, a alienação é uma espécie de disfunção que incita a vida social, porque cada indivíduo encontra-se limitado no seu próprio status quo, no seu próprio status social. E o Crozier, ele critica a burocracia por se tratar de um sistema de poder. A burocracia, ela supõe regras impessoais que não só coíbem o arbítrio e o favoritismo. Então, por um lado, nós temos teóricos que dizem, desde Weber, né, que dizem que a burocracia é algo muito bom para a empresa. Você tem teóricos que vão dizer assim, olha, a burocracia, ela é um verdadeiro fracasso, porque ela limita a ação livre dos indivíduos, ela limita a criatividade, é o caso do Crozier, e ela limita principalmente a inovação, porque empresas altamente burocráticas são empresas que têm um grau de rigidez muito grande e, portanto, são empresas que não favorecem o desenvolvimento dos seus profissionais. Em relação ao comportamento, que é o segundo item, o texto ele traz o posicionamento do Maio e o posicionamento do Maslow, e a partir deles a concepção do Hargreaves, do Likert e do MacGregor. Então vamos lá. O Maslow, eu acho que vocês já ouviram falar dele em TGA, pirâmide de Maslow. Já ouviram falar? Pirâmide das necessidades de Maslow. Sim. Sim? Não, então tranquilo, não vou nem entrar nesse aspecto, então. O Hargreaves, então, ele vai dizer em relação à questão do comportamento, que a autorrealização como tendência básica e natural do ser humano. Ou seja, tornando-se adulto, o homem assume a própria independência e controle de si, tornando-se capaz de buscar a autorrealização. Dentro do aspecto da autorrealização, é muito importante nós percebermos que a empresa ela tem que ser um espaço de autorrealização. Se a empresa for um espaço de autorrealização, os colaboradores eles vão estar extremamente focados naquilo que é o objetivo da empresa. Vejam, então, aqui uma distinção muito importante, né? Disciplina está relacionado a regras. Foco está relacionado a objetivos. Então, se eu tenho uma empresa, e é claro, na cabeça das pessoas que atuam nessa empresa, quais são os objetivos da empresa, e a gente vai trabalhar em conjunto para atingir esses objetivos, então eu estou falando de foco. Se eu tenho uma empresa, essas regras são extremamente rígidas, o funcionário não pode nem conversar com outro funcionário, muito menos na hora do café, que foi um exemplo que a gente usou para trás.
Então, é uma empresa baseada na questão da disciplina e não necessariamente na questão do foco. É uma empresa que tem muito desgaste, é importante ressaltar isso. O papel dos administradores para Agris consiste, então, em orientar os funcionários e harmonizar suas necessidades com as da organização. Para tanto, eles devem ser tratados como pessoas por meio de oportunidades para exercer a influência das relações de trabalho, por meio da adoção de valores democráticos para despertar a confiança, por meio da promoção de ações cooperativas e aumento da competência. Qual é o melhor líquido para eu promover uma organização centrada, então, nas necessidades desses indivíduos? O melhor líquido, obviamente, é a cerveja, né? Ou seja, os happy hours, ou seja, os momentos de descontração fora da empresa, ou seja, os vínculos que os indivíduos estabelecem um com o outro. O problema de você construir e retroalimentar uma empresa com competição é que dificilmente pessoas que competem vão fazer um happy hour juntas. E aí você tem um problema, que é o problema relacional dentro da própria empresa. Depois, o Likert preocupa-se com a influência da liderança no comportamento dos funcionários quanto ao desempenho e à satisfação das necessidades individuais. Nos seus estudos, ele faz uma aferição do desempenho da organização e dos sistemas também de administração, e ele identifica a questão da produtividade, da quantidade e custo do produto, da capacidade de adaptação a mudanças e dos índices de absenteísmo e rotatividade dos funcionários, que é aquela questão de troca de funcionários muito rápida, né? O que eu quero frisar aqui em relação ao Likert é o seguinte: ao mesmo tempo que lá atrás a gente falou no começo dessa aula que ou você se adapta ou você morre dentro do contexto empresarial, em contrapartida, é muito importante dizer que se a empresa puder evitar mudanças bruscas, é muito importante que ela faça isso. Porque se ela não conseguir fazer isso, nós vamos ter uma dificuldade aí. Qual dificuldade? Justamente a dificuldade de nem sempre os indivíduos, na condição de colaboradores, conseguem se adaptar rapidamente a mudanças dentro da empresa. Muitas empresas fecham, perdem o foco, etc. Então, o Likert vai dizer que a probabilidade de produção maior associa-se ao aproximar-se o sistema de administração do tipo participativo grupal. Então, o que a gente principalmente observa em relação a essas teorias mais atuais da administração é justamente um investimento muito maior na relação entre os colaboradores. E aí o Likert cita a questão da estrutura organizacional que facilite uma integração entre as pessoas, o pessoal da organização que deve ter vivência nos processos de interação, e nesses casos todos que a gente está citando, é muito importante dizer do papel do psicólogo dentro da empresa, principalmente empresas que contratam um psicólogo permanentemente para fazer trabalhos de integração, né? E a questão do alto nível de confiança entre os membros da organização. Depois, MacGregor distingue duas teorias que ele denomina de teoria X e teoria Y. Então, vamos entendê-las. Na teoria X, o homem naturalmente evita o trabalho e precisa ser controlado, dirigido e ameaçado para conduzir de acordo com a organização, de modo que o homem é um homem médio, ele não é um homem emancipado, ele não é um homem totalmente independente, ele é um homem que está constantemente sujeito à questão da disciplina. Na teoria Y, o homem naturalmente dedica-se ao esforço físico e mental
para o trabalho e como faz para o descanso ou para o lazer. Ou seja, é um indivíduo completo. É um indivíduo que gosta do que faz, que é comprometido com o que faz, mas é um indivíduo que também entende que ele tem uma vida pessoal e que ele precisa viver essa vida pessoal, porque se ele não viver essa vida pessoal, a sua vida profissional vai fracassar e a sua vida pessoal vai fracassar também, e assim por diante. Eu quero citar mais uma vez, eu já citei bastante quando a gente estava estudando filosofia. Eu quero citar mais uma vez aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não tem nada a ver com felicidade, aquele livro tem a ver com questão profissional, ele só traz exemplos profissionais o tempo todo, né? Então, quem ler o livro Procurando a Felicidade não vai encontrar. Mas do ponto de vista profissional, ele cita diversos exemplos de indivíduos que, do nada, por excesso de pressão profissional, eram extremamente bem-sucedidos, surtaram, aliás, um bom livro para as férias, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Literalmente surtaram e depois do surto que tiveram, começaram a perceber que aquela vida que eles estavam vivendo não era uma vida que valia a pena ser vivida, né? Então é muito importante entender isso. As pessoas são pessoas, as pessoas não são coisas, e é isso que essa relação entre teoria X e teoria Y apresenta. Depois, o grande guru da administração, que é o Peter Drucker, vai falar da questão dos objetivos, que é o item 3, e a gente já caminha para o final, senão vocês vão morrer do coração, e a Evelyn vai morrer de dor no dente, né? Peter Drucker desenvolveu a organização por meio de objetivos. Trata-se de uma administração em que os trabalhadores e os administradores definem em conjunto qual é o objetivo final do seu trabalho, como realizá-lo, de que forma ser avaliado e etc. Camila Martins. Qual cidade você é, Camila? Daqui mesmo. Quirinópolis. Tá, sua mãe é diretora, né? Isso. Quantas vezes você já ouviu sua mãe falar que na educação eles trocam uma coisa de nome, mas continua a mesma coisa? Como assim? Vou dar um exemplo. Nós estamos estudando sociologia empresarial, né? Então, o nome da nossa disciplina é sociologia empresarial. A palavra disciplina, Camila, não existe mais na educação, nem deve ser usada, porque ela remete aos anos de ferro, aos anos do regime militar. A palavra que se usa para disciplina é componente curricular. Então mudou. Por que mudou? Mudou justamente para tirar aquele ranço e aquela ideia de que para estudar você precisa ter disciplina. Não tem mais isso. Para estudar você precisa ter prazer. Então, um componente curricular é um conhecimento que vai ser agregado aos seus conhecimentos. E não um conjunto de tarefas que têm que ser cumpridas, porque se não marchar direito, vai preso no quartel. Então, na educação, Camila, muitas vezes as coisas mudam só de nome, mas na prática continua a mesma coisa. Você nunca ouviu sua mãe falar assim, sobre isso? Já ouvi sim. Já, tá bom. Então, quando Peter Drucker propõe uma administração não mais baseada em disciplina, mas baseada nos objetivos da empresa, na prática, o que ele está fazendo é apenas uma mudança de nome. Mas se nós formos olhar mais de perto, nós vamos perceber que o Peter Drucker
o que ele está propondo é justamente deixarmos de olhar para a estrutura da empresa e começarmos a olhar para os objetivos nossos e da empresa e tentarmos conciliar os nossos objetivos com os objetivos da empresa. Se o líder, o colaborador, o gerente conseguir fazer com que todos entendam isso e consigam entender isso, a administração daquela empresa vai se tornar uma administração mais leve. Por quê? Porque as pessoas vão reclamar menos e vão se sentir mais gratas, vão se sentir efetivamente gratas, não só por ter um trabalho, não só por ter um salário, não só por estarem no mercado de trabalho, mas principalmente porque aquele espaço ali é um espaço onde ela pode se realizar e ela pode também crescer. Não tem nada mais ruim, mais difícil que trabalhar num segmento, seja ele público ou privado, em que você não tem condições de crescer. E aí a gente vai para o quarto e último item dessa discussão nossa, que é a questão da decisão, né? E que para alguns teóricos é o ponto principal. As ciências sociais preocupam-se com a organização não só pelo fato de que os indivíduos empregarem parte considerável de suas vidas nelas, mas também pelas influências que sobre eles exercem. Citei o exemplo da minha esposa, que trabalha numa escola integral. Ela entra na escola às 7 horas, almoça na escola, sai às 5, vai para a academia, chega em casa às 6h30. Pois bem, período da noite vai desse horário, das 6h30 até tomar banho às 7 horas, até às 10 no máximo, os nossos filhos já estão na cama. Então, o período de convivência dela com os nossos filhos é de 3 horas, né? Isso implica em quê? Isso implica no fato de que ela convive muito mais com os alunos dela do que com os filhos dela e comigo, pelo menos durante a semana. Isso gera algum tipo de crise? É essa pergunta que eu trago para vocês. Porque nós precisamos considerar que, na maioria dos casos, os indivíduos, os colaboradores, nós, que eu digo são vocês como administradores, ficam muito mais na empresa do que necessariamente com a família. E aí eu convido vocês a se lembrarem daqueles 2 documentários que eu passei para vocês, daquele programa do Profissão Repórter, sobre essa questão, por exemplo, de quem trabalha em São Paulo, né? A pessoa sai de casa às 4 horas da manhã para pegar ônibus, trem, metrô, barco, consegue chegar na empresa às 7 horas, trabalha até às 18, mais 3 horas, chega em casa às 9 horas, tem que arrumar as coisas para sair 4 horas de novo. Que tipo de vida social que essa pessoa tem? Se uma empresa acha que o indivíduo não precisa ter vida social, a empresa está muito enganada e a rotatividade dessa empresa vai tender a aumentar significativamente. Então, o Drucker, e depois o Mark e o Simon vão dizer que os membros de organizações são instrumentos passivos, os membros das organizações levam para o interior delas um acervo de atitudes, valores e objetivos, e os membros da organização são considerados como fornecedores de decisão. Então, esses 3 aspectos são muito importantes para a gente entender que a empresa que não leva em consideração
o colaborador, ela necessariamente é uma empresa que vai enfrentar problemas e muitas vezes ela nem vai conseguir perceber os problemas. Ou, como acontece, eu já vi muito isso acontecer, vai sempre culpar o colaborador pelos problemas. Assim como na educação, muitas vezes o professor é o culpado do que é comumente chamado de crise da educação, ou da educação ruim, ou da má educação, sendo que o Estado é completamente ineficiente em relação à organização educacional, né? Na empresa é muito comum que o lado mais fraco seja culpabilizado pelos insucessos e fracassos da empresa. Ou seja, será sempre o colaborador o culpado da empresa não crescer, da empresa não conseguir evoluir, da empresa não conseguir se estruturar em relação a esse mercado, né? Então, o texto diz que os estímulos não produzem sempre respostas previstas, as consequências imprevistas restringem as condições para as pessoas se adaptarem à organização, o organismo humano escolhe, toma decisões e soluciona problemas, mas pode realizar só uma coisa de cada vez, ou seja, nós não temos indivíduos máquinas que fazem tudo ao mesmo tempo, que tomam todas as decisões e ações ao mesmo tempo, né? E o texto ainda diz que, em relação à teoria do Mark e do Simon, a questão da tomada de decisão caracteriza as organizações como inibidoras dos processos de tomada de decisão, de modo que o funcionário ele vai sempre ser apenas aquela figura passiva, ou seja, é aquele que só sabe obedecer e não aquele que sabe se posicionar em relação à própria empresa. Quanto à motivação para produzir, trata-se de uma função evocada de um conjunto de fatores ligados ao controle exercido pelas organizações, mas com a concorrência de fatores do ambiente externo, de modo que a motivação visa antecipar-se a um estado de descontentamento, evitando assim maiores problemas do ponto de vista estrutural dentro das empresas. Alguma questão?